Eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto de personagens históricos que podem ser mais lendas do que realidade, e talvez nunca tenham existido. Pelo menos não da forma como as histórias mais conhecidas os retratam. Nos 2 vídeos anteriores falamos sobre figuras famosas nesse contexto, como o Rei Arthur e o Robin Hood. E neste vídeo vamos explorar alguns casos ainda mais obscuros, que raramente são mencionados por aí. Então, sem mais explicações, vamos conhecer ainda mais pessoas que talvez nunca tenham existido. Uma das figuras mais interessantes da história da Mesopotâmia com certeza é a figura de Gilgamesh, ou Gilgamesh. Ele era um rei sumério considerado semi-lendário, e é o protagonista da famosa Epopeia de Gilgamesh. Essa epopeia narra a lenda do rei da cidade de Uruk, que era parte homem, parte deus. Gilgamesh era um rei tirano que oprimia seu povo, o que fez com que os deuses decidissem criar um super-humano chamado Enkidu para rivalizar com ele. Os dois, após lutarem, reconheceram a força um do outro e se tornaram grandes amigos, partindo juntos em várias aventuras, enfrentando criaturas como o gigante Humbaba, guardião da floresta de cedros, e o Touro do Céu, um ser enviado pela deusa Ishtar para derrotar Gilgamesh, depois que ele rejeitou a proposta da deusa para se tornar seu consorte. Eventualmente, Enkidu morre devido a uma doença enviada pelos deuses como punição. Com a perda do amigo, Gilgamesh fica arrasado e começa a temer sua própria morte, decidindo buscar pela imortalidade. Ele então parte em busca do rei Unapishtim, que governava a cidade de Shuruppak e sobreviveu ao grande dilúvio, em busca de respostas sobre como se tornar imortal. Porém, ele descobre que a imortalidade está além do seu alcance e volta para Uruk, aceitando sua mortalidade e entendendo que o seu legado estaria ligado à cidade que ele ajudou a construir. A epopeia de Gilgamesh é uma das histórias mais antigas do mundo, com seus poemas datando de cerca de 2100 anos a.C., durante a terceira dinastia de Ur, escritos inicialmente em sumério. Depois a obra foi expandida e reescrita em acádio entre 1800 a 1600 a.C., a versão que é conhecida como o Babilônico Antigo, que sobreviveu apenas em fragmentos. Finalmente, a história foi compilada novamente entre 1300 a 1000 a.C., também escrito em acadiano, que foi preservada em tábuas de argila que foram recuperadas em 1849 e traduzidas pelo assiriologista inglês George Smith em 1872. A partir dessa tradução, notou-se a menção de um grande dilúvio na epopeia. Dilúvio esse que foi liberado pelo deus Enlil para destruir a humanidade. Vendo isso, um outro deus conhecido em sumério como Enki, que é considerado o deus da água na mitologia suméria, alertou o Unapishtim sobre o dilúvio e ordenou que ele construísse uma grande arca para sobreviver a ele. Estudiosos fazem paralelos entre o dilúvio da epopeia de Gilgamesh e o descrito no livro de Gênesis da Bíblia, sugerindo que a narrativa do Gênesis pode ter se inspirado nessa história do dilúvio sumério, que é anterior aos escritos de Gênesis, com semelhanças entre as figuras de Utnapishtim e Noé, que têm histórias bastante parecidas. Mas voltando ao foco do vídeo, a pergunta que pode surgir é: Gilgamesh realmente existiu? Bem, a figura de Gilgamesh como rei da cidade de Uruk parece ter base histórica, sendo considerada pelos historiadores como o quinto rei da cidade, governando por volta de 2800 a 2500 anos antes de Cristo. As datas sobre sua vida e seu reinado são imprecisas, e na verdade pouco se sabe sobre esse tal Gilgamesh histórico, que acabou se tornando uma figura mitificada e divinalizada ao longo dos anos.
Até mesmo seus pais são conhecidos apenas pelas versões da epopeia, onde seu pai é um rei sacerdote chamado Lugal-Banda, que teria governado Uruk durante cerca de 1200 anos, e sua mãe seria a deusa Ninsu. Gilgamesh é descrito como 2/3 deus e 1/3 humano, o que lhe conferia força sobre-humana e uma longevidade extraordinária. Elementos que afastam sua versão mítica ainda mais de sua versão histórica, que muito dela ainda é um mistério. Quando pensamos em Esparta, logo nos vem à mente o exército dessa antiga cidade-estado grega, e a famosa história dos 300 de Esparta. Mas uma figura lendária associada à cidade que é pouco mencionada é Licurgo, um legislador espartano acreditado como criador de instituições que transformaram Esparta de uma cidade-estado comum da Grécia em uma grande potência militar. De acordo com relatos, ele foi responsável por introduzir reformas na sociedade espartana, buscando igualdade entre os cidadãos, excelência e disciplina militar, além de incentivar a vida comunitária. Também é atribuída a ele a criação dos Éforos, um grupo de 5 líderes eleitos que compartilhavam o poder com os reis de Esparta. Licurgo é mencionado em escritos de autores como Heródoto, no século V a.C., e também por outros autores helênicos posteriores, como Xenofonte, no século IV a.C. A questão é que existem muitas inconsistências nos relatos sobre a vida de Licurgo, e não se sabe exatamente em que época ele esteve ativo na política de Esparta. A maioria dos historiadores acredita que sua vida se deu durante o século IX a.C., mas historicamente pouco se sabe sobre Licurgo, e não há certeza se essas reformas realmente foram implementadas por ele ou se ele pode ser considerado uma figura histórica. Afinal, poucas evidências sugerem que ele realmente tenha existido. No meu primeiro vídeo sobre o tema, mencionei a história da Papisa Joana, a lenda de uma mulher que, disfarçada de homem, teria se tornado papa durante a Idade Média. Mas a história da Papisa Joana não é a única lenda sobre um papa diferente desse período. Também existe o conto do Papa Andréas, conhecido como o Papa Judeu. A história tem algumas versões diferentes, mas a mais conhecida conta que, um dia de sábado, um garoto chamado El-Hanan, filho de um rabino chamado Simeon Bar Isaac, foi sequestrado por uma criada enquanto dormia. Ele acordou em um lugar desconhecido e a criada lhe disse que o seu pai havia falecido. Depois disso, o garoto foi levado para um monastério cristão, onde recebeu educação eclesiástica, subindo ao longo dos anos na hierarquia da Igreja Católica até se tornar cardeal e mais tarde se tornando papa, adotando o nome Andréas. Ele assumiu o papado ainda lembrando de suas raízes judaicas. Segundo a história, durante o seu pontificado, uma falsa acusação contra os judeus quase resultou em uma violenta perseguição contra eles. No entanto, Andréas se manifestou em defesa do povo judeu, conseguindo acalmar os ânimos. Com essa falsa acusação, a comunidade judaica de Magonza, na atual cidade de Mainz, na Alemanha, enviou delegados, incluindo seu pai Simeon, para apelar contra um decreto de perseguição diretamente com o Papa. Nesse momento, Andréas reconheceu seu pai e ficou profundamente emocionado, abraçando-o ali mesmo e revelando seu passado. O Papa desejava voltar ao judaísmo, então ele acabou renunciando ao papado e ao cristianismo e fugiu para Mainz, vivendo como um judeu praticante, com sua vida posterior se tornando desconhecida em Roma. Há outras versões da história, incluindo a que diz que ele se atirou de uma torre ou saltou nas chamas após renunciar abertamente às doutrinas cristãs. Versões dessa lenda foram escritas em hebraico entre os séculos XIV e XVI e apareceram impressas pela primeira vez em 1602, além de terem sido mencionadas na Enciclopédia Judaica, publicada entre 1901 e 1906. Apesar dessa história ser amplamente considerada uma lenda, com o Papa Andréas nunca tendo existido, seu pai, o rabino Simeon Bar Isaac, realmente foi uma figura histórica que viveu em Mainz entre 950 e 1020. A história do Papa Andréas
mas às vezes é associada a figuras históricas, como o Papa Alexandre III, que teve seu pontificado entre 1159 e 1181. Mas é claro, tudo isso são apenas especulações. Avançando um pouco no tempo e indo até o estado americano de Massachusetts, encontramos a lenda do Anjo de Hadley, uma figura enigmática que está ligada à guerra do rei Philip, que ocorreu na região enquanto o Nordeste do atual Estados Unidos, conhecido como Nova Inglaterra, era uma colônia britânica. A guerra ocorreu entre 1675 e 1678. A guerra do rei Philip foi travada entre nativos americanos e colonos ingleses, e foi nomeada a partir do nome em inglês que foi adotado pelo líder do povo Yampanoag, Metacomet. A guerra é considerada uma das mais sangrentas da história dos Estados Unidos, em termos de mortes per capita, com mais de 7.000 mortes durante a fase inicial da colonização. É dito que durante a guerra houve um ataque dos nativos à cidade de Hadley, que hoje fica no atual estado de Massachusetts. Nesse ataque, os colonos que moravam na cidade entraram em pânico, porém, de uma forma milagrosa, surgiu uma figura descrita como um homem idoso com porte militar e uma grande barba branca, empunhando uma espada, que assumiu o comando da defesa da cidade e conseguiu repelir os atacantes nativos. Também é dito que, após a batalha, esse homem desapareceu sem deixar rastros, fazendo com que os moradores acreditassem que ele era um anjo enviado por Deus. Uma teoria popular aponta que ele poderia ser o coronel William Gough, um ex-general inglês e um dos regicidas que assinaram a sentença de morte do rei Carlos I durante a Segunda Guerra Civil Inglesa, que ocorreu entre 1642 e 1651, resultando temporariamente na queda da monarquia na Inglaterra e na ascensão da Comunidade da Inglaterra, uma república liderada por Oliver Cromwell. Após a restauração da monarquia em 1660, com Carlos II, o filho do Carlos I, assumindo o trono, Gough fugiu da Inglaterra e se escondeu em Hadley. A história que o associa à lenda o retrata saindo de seu esconderijo para usar sua experiência militar para salvar a cidade. William Gough é considerado o principal candidato à identidade desse tal Anjo de Hadley. De fato, ele viveu e faleceu na Nova Inglaterra, em 1679, possivelmente também em Hadley. Essa ideia começou a aparecer já no século XVIII, quando escritores começaram a identificar o Anjo de Hadley como sendo esse ex-general inglês fugitivo. Contudo, essa versão da história ainda é debatida. Hoje, o Anjo de Hadley é considerado apenas uma figura lendária e um herói folclórico da região. E também em um tópico relacionado à Inglaterra, durante o início do século XIX, surgiu na região o movimento ludista. Esse movimento envolveu trabalhadores da tecelagem no começo da Revolução Industrial, que viam a chegada de máquinas automatizadas nas fábricas como uma ameaça aos seus empregos. A rápida adoção dessas máquinas poderia reduzir seus salários, causar demissões e piorar as condições de trabalho. Os trabalhadores se organizavam para destruir as máquinas nas fábricas durante a noite, pressionando o governo e os seus patrões. O movimento começou em Nottinghamshire em 1811 e se espalhou por outras regiões da Inglaterra. Esse movimento surgiu durante uma crise econômica causada especialmente pelas guerras napoleônicas, que pioraram o desemprego e as condições de vida dos trabalhadores. E dentro do movimento ludista surgiu uma figura conhecida como Ned Ludd, figura essa que deu o nome ao movimento.
Diz a história que, em 1779, Ned Ludd teria destruído 2 máquinas de tricotar em um ataque de fúria após ser punido por seu mestre por não trabalhar. Quando os protestos ludistas começaram em 1811, o movimento adotou Ned Ludd, também conhecido como Capitão Ludd ou Rei Ludd, como um líder mítico, mesmo que hoje em dia muitos acreditem que ele era apenas um personagem fictício. A primeira menção a ele apareceu em uma publicação do jornal The Nottingham Review, datada de 1811, o ano em que tudo começou. O movimento ludista enfrentou uma repressão pesada por parte das autoridades britânicas, que mobilizaram cerca de 12 mil soldados para as áreas afetadas. As fábricas foram fortemente defendidas, toques de recolher foram impostos e recompensas foram oferecidas por informações sobre os ludistas. O governo também infiltrou espiões no movimento para obter informações. Além disso, em 1812, o parlamento inglês aprovou uma lei que punia a quebra de máquinas com a morte. No ano seguinte, ocorreram julgamentos em massa em York, onde mais de 60 homens foram acusados. Esses julgamentos serviram como um espetáculo para desencorajar qualquer resistência. Os que foram considerados culpados enfrentaram a execução ou deportação, resultando na queda do movimento, que se encerrou em definitivo no ano de 1816. No mundo todo, existem histórias de indivíduos lendários que se assemelham à figura de Robin Hood, possuindo o arquétipo do tal bandido do bem, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Esse é o caso de Jesus Malverde, uma figura lendária lá do folclore mexicano, que, segundo a tradição, nasceu no estado de Sinaloa, no norte do México, em 24 de dezembro de 1870, com o nome de Jesus Juarez Matsu Campos. No início, Malverde trabalhou como carpinteiro e alfaiate, mas após a morte de seus pais, que conforme algumas versões morreram de fome ou de uma doença curável, ele se revoltou e se voltou para o crime. Ele assaltava fazendeiros, comerciantes ricos e autoridades corruptas, distribuindo parte do dinheiro entre os pobres da região, ganhando assim o apelido de Anjo dos Pobres e Bandido Generoso. Seu sobrenome Malverde vem de uma associação popular entre a cor verde e a má sorte, atribuída pelos ricos que ele roubava. Seu maior rival era o governador de Sinaloa, Francisco Canhedo, que maltratava os menos favorecidos. Jesus Malverde é dito por ter morrido em 3 de maio de 1909, aos 38 anos. As circunstâncias de sua morte variam nas histórias. Dizem que ele foi traído por um amigo ou capturado e executado pela polícia a mando do governador. O seu corpo não foi enterrado e ele foi deixado em público como um aviso para os outros bandidos. E a população local, com medo de ser presa por enterrá-lo, começou a jogar pedras em seu corpo, formando um montinho para cobri-lo, que se tornou um marco de devoção. Assim surgiu a ideia de que, ao jogar uma pedra em seu túmulo, você poderia fazer um desejo a Malverde, que começou a ser venerado como uma espécie de santo na região, sendo considerado o santo dos pobres. A imagem de Jesus Malverde também foi apropriada por outros criminosos e narcotraficantes da região, que começaram a justificar suas ações como uma forma de tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres, fazendo com que Jesus Malverde também ganhasse o apelido de Narco-Santo. Esse nome é intancável. Essa associação, no entanto, surgiu bem depois da lenda. Apesar disso, a existência de Jesus Malverde como uma figura histórica é debatida, pois não há evidências concretas de que ele realmente tenha vivido e atuado como um bandido em Sinaloa. Pesquisadores sugerem que sua figura pode ser uma mistura de histórias de outros bandidos reais da região, como Heráclito Bernal e Felipe Bacomo, que também atuaram em Sinaloa no final do século XIX. Todo ano, em 3 de maio, data em que Malverde teria morrido, há uma grande celebração com música, flores e procissões com seu busto pelas ruas, ao redor da capela construída em sua homenagem na cidade de Culiacán, a capital de Sinaloa, tornando um dos, entre aspas, santos mais diferentes e polêmicos do mundo.
Então eu acho que é isso. Esses foram mais algumas pessoas que possivelmente nunca existiram, ou pelo menos a versão que conhecemos delas só passam de uma lenda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!